I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Bom dia, boa tarde e boa noite. Welcome to Davecast. Eu sou o João Pedro, o apresentador, e eu não sei o que falar. Aqui é o Gustavo, convidado do dia, e confesso que meu valete está esfriando. E hoje o assunto é Homem-Aranha de Volta ao Lar, ou para os que gostam de falar inglês, Spider-Man Homecoming. bonito, muito formoso. Então, o filme, sinopse, Gustavo. Devo confessar que ainda não tô com isso aberto. Tá de sacanagem, xerife! Eu não estou achando a sinopse dessa merda. Não tô achando. Achei. Achou? Eu achei mais o roteiro, tipo, técnico da história, não. Sim, mas é isso mesmo, é a sinopse. Nossa, tá muito grande aqui, eu achei. Depois você pode ser corta mesmo, né? Vou te mandar. Pode ser grande, a sinopse é assim mesmo. É que aqui tem uma história muito grande, né, velho? No Cinepop eu achei. Manda aí. Vamos lá. O jovem Peter Parker, Homem-Aranha, introduzido no filme como Tom Holland, estreou em Capitão América, né, Guerra Civil, Hey Everyone, começa a navegar em sua identidade recém-descoberta como super-herói em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Emocionando com sua experiência com os Vingadores, Peter volta para casa, onde vive com sua tia May, Marissa Tomei, sob o olhar atento de seu novo mentor Tony Stark, Robert Downey Jr. Peter tenta voltar à sua rotina diária normal, se distraindo por seus pensamentos para provar a si mesmo que é mais do que o bom e a velho amigo da vizinhança, o Homem-Aranha. Mas quando o Abutre, Michael Keaton, emerge como um novo vilão, tudo que Peter tem como importante será ameaçado. Primeira coisa que eu gostaria de falar sobre o filme é que o elenco não, o roteiro é muito simples. É realmente uma missão, assim, que o roteiro gira em torno do Michael Keaton, né, que tá muito bem com o Abutre. Ele... Maracujá de Não, gaveta. meu, ele tá total. velhaco, né, caraca. Saudades de quando ele fazia o Batman de 89, gosto bastante. Então, gira em torno da missão dele, tentando provar pra ele mesmo e pro Tony Stark que ele pode ser o herói, né? E o Tony Stark não acreditando, e o legal do Abutre, eu acho que ele é um vilão pequeno, como os vilões do Homem-Aranha são. Ali na vizinhança dele, não é nada, querendo explodir o mundo, ou igual no Vingadores 1, abrir um buraco de minhoca. Tanto é que ele explorou, no filme ele usa só um pouco da tecnologia Alien, né, que ele conseguiu no incidente, né, de Nova York. E se o Tony Stark já quisesse, ele acabava com ele no piscar de olhos. E é por isso que esse que é a parte legal do filme, porque se o Tony Stark tivesse escutado o Peter, teria sido uma coisa, um vilãozinho ali, o moleque me ajudou, vou continuar nessa. Mas não, ele foi atrás, ele queria provar pra ele mesmo e pro Homem de Ferro, não, o Tony Stark, que ele era mais, que ele não era só o Peter Parker, ele era o Homem-Aranha. E isso é uma parte que eu achei muito boa, assim. Fora que eles também não tiveram que introduzir toda aquela baboseira de novo, picado por uma aranha radioativa, o tio Ben morre, daí ele luta com essa culpa, Achei muito bom que eles só introduziram já a parte baboseira de Homem-Aranha, a história ficou pra trás. Não, perfeito, eu concordo muito com o que você disse. Eu acho que de novo a história lá de picado pela aranha radioativa, tio Ben, né, ninguém mais aguenta o tio Ben chorando, morrendo. Deixa o tio Ben lá na dele, ele morreu demais. O Maguire chorando, né, é um ótimo ator. Sim, então, continuando, o Abutre, ele é só um ladrão, e eu acho isso muito legal, ele é só um cara que quer dinheiro. Eu acho isso, espetacular. E por incrível que pareça, ele não tem um instinto de criminoso, ele só quer,
Ele viu uma oportunidade de conseguir lucrar com a coisa, e provavelmente ele não tinha uma vida das melhores, né, dado o trabalho que ele tinha. E ele, pô, falou, quer saber? Eu me adaptei ao mundo, agora é uma hora do mundo se adaptar a mim. Ou a frase que todos os filmes da Marvel têm, o mundo está mudando. E é isso que ele fez, né? Mudou e criou aquelas armas alienígenas. Sim, sim. Uma coisa também, vamos começar desde o começo, né? Desde o começo do filme. O filme começa, lembrando que vai ter spoilers, então se você não viu é melhor que você não ouça. Mas se você não liga também, pode ouvir à vontade. On the roof! O filme começa com o Abutre, o Michael Keaton. 8 anos atrás, no final de Vingadores 1, e ele tá recolhendo material alienígena dos restos que teve lá daquela invasão do espaço, né? Detalhe que nessa parte eu vi uma coisa que eu acho que pode ter sido tipo coisa da minha cabeça, assim, mas eu achei interessante ressaltar isso. Ele tem uma parte bem no início, né, que mostra um desenho aparentemente feito por uma criança dos Vingadores, né? E dada a situação, podia ter sido levado como um desenho feito por um dos funcionários dele, que ele fala que os funcionários tinham família, tereréu. Mas eu imaginei que, tipo assim, o tio Ben, ele até assume, fala, né, em outros filmes, que ele não teve muita escolaridade, logo ele poderia ter um trabalho como esse. E eu imaginei que o Michael Keaton, né, até fala, o garoto tem talento. Quando ele falou isso, eu imaginei que quem tava mostrando o desenho era o tio Ben, um desenho do Peter. E eu achei isso eu não sei se isso é um easter egg, mas se for, é um mind blowing incrível. Eu achei, tipo, foi uma pegada muito genial, assim, de colocar, porque eles não mostraram a pessoa, eles não mostraram quem é o tio Ben. Até porque... entrando na questão de não ter que repetir tudo de novo, tal. Porque, pô, se introduzir o personagem tem que né, desenvolver. E por isso que eu achei uma pegada muito boa, caso tenha sido. Caso não tenha, foi só uma coisa que deixou os fãs com a pulga pra trás da orelha, assim. Cara, muito interessante essa sua visão. Eu não tive a mesma. Falar a verdade, eu acho que eu nem concordo com isso. Eu acho que não é isso. Mas seria algo bem interessante e bem diferente também, né? Porque o tio Ben, ele ia ser bem mais... ativo num certo sentido, não só o tio que morre, ele ia ser quase um vilão, né? Até porque se ele trabalha... porque o número de pessoas, né, que trabalharam com a Abutre, é bom que isso já é até parte da história do filme. O número de pessoas que trabalham com a Abutre diminuiu bastante, porque eles eram trabalhadores normais, e quando deu bola lá por causa que o Stark entrou no jogo, daí eles meio que uma parte se retirou, e a parte que os Gold Diggers, né, que chamam, eles ficaram. E pode ser que ele tenha se retirado, mas mesmo assim, só uma suposição, nem sei se é oficial, mas eu achei talvez achei que seria, e se foi uma pegada muito legal. Interessante. Então, eu já quero introduzir aqui uma coisa que deu muita reviravolta não, é rebuliço nas redes sociais, nos fóruns, que mostra, eu não sei se você viu, Gustavo, mas mostra ali 8 anos atrás, né? E sim. Na ordem cronológica da Marvel, né, eu acompanhei, eu assisti todos os filmes da Marvel desde... Isso teria se passado em 2009. Isso, 2009, não em 2012. Na verdade não, se o filme lançou em 2017, isso, 2009. E não em 2012. E daí, já recheou de teorias dizendo que isso é culpa da Joia do Tempo, que isso aí vai dialogar com Vingadores Guerra Infinita, que lançou o trailer, né, que foi muito fera. Talvez isso também seja até uma coisa porque que pode até ter mesmo a ver com a Joia do Tempo, porque caso você que tá ouvindo não tenha visto, no trailer de Vingadores Guerra Infinita, que é outra coisa que eu recomendo que você veja, aparece o Tom Holland, ele gravou cenas, o que dá a entender de que ele gravou Homecoming e em seguida sim, gravou Guerra Infinita. Ele tá gravando junto com, eu vi foto dele no Instagram com o Robert Downey Jr. e com o Benedict. Sim. E isso eu acho que é uma coisa que talvez... Essa parte eu tenho que admitir que eu não percebi isso, mas eu imaginei que... Eu não imaginei, tipo, nossa, pode ser alguma coisa. Mas até porque, se fosse, no caso, de 8 anos atrás e na ordem cronológica de que foi lançada, isso seria em 2020. Isso se o tempo, né, for o mesmo no cinema mas eles e no universo eles falam que ao mesmo tempo... Agora, depois de Vingadores 1, tudo que lançava no cinema, lançava no universo Marvel. Se eu tiver errado, alguém que tá ouvindo aí pode corrigir.
Mas no começo, assim, como Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2, Incrível Hulk, não era assim, mas depois eles tiveram esse cuidado. Que eu saiba, né? Eu posso estar viajando, porque, por exemplo, Sim. o Doutor Estranho, tem gente que coloca Doutor Estranho depois de Guerra Civil, né? Em 2016, e tem gente que bota Doutor Estranho em 2014, depois de Capitão América 2. É um pouco... Porque o Doutor Estranho, ele tem referências muito sutis ao universo Marvel, assim. Praticamente ele não tem nenhuma referência, né? A não ser nos créditos, que ele conversa com... No final dos créditos, né? Que ele conversa com o Thor. Que ele não tem quase nenhuma referência. A única referência que ele tem é quando um dos mentores lá dele, né? Fala que os 3 portões, né, de magia, eles protegem, enquanto os Vingadores protegem o mundo de... eles protegem o mundo místico, o que dá a entender que os Vingadores já existiam. E pra ele se referir dessa forma a eles não são tão novos assim. Tipo assim, você chamar um grupo que acabou de nascer de Os Vingadores é uma coisa um tanto quanto, assim, bem precoce, eu posso dizer. Mas eu acho que não seria depois da Era de Ultron, porque se fosse depois da Era de Ultron, os Vingadores já são, tipo, meio que já teria a sede dos Vingadores, já teria sido construída. Isso, pô, querendo ou não, é um marco já. E eu acho que foi num tempo entre os Vingadores 1 e a Era de Ultron, que Era de Ultron foi em 2015 e Vingadores 1 em 2012. Então eu acho que pode ter sido em 2014, assim, como a crítica fala. Mas pra mim acho que fica uma questão muito em aberto, porque Doutor Estranho não dá nenhum indício. Isso que você falou bate bem com a teoria de 2014, bem observada. E eu acho que, agora que você falou, eu tô realmente acreditando mais nisso. Porque eu acho que isso talvez em Vingadores 3 vai ser melhor explicado. Mas uma coisa podemos afirmar, não é antes de Thor Ragnarok, porque ele conversa com o Thor de cabelo grande, então... On the roof! Depois dessa parte, você é introduzido ao Peter Parker, né? Que ele tá na escola. Errou! Ele tá na escola, certo? Não, é errado, Sim, errado. Totalmente errado. Ele não tá na escola. Ele tá com... Troca! É um idiota! Fazendo gravações, aparece... É um filme de Peter Parker. Isso, E as gravações dele em terceira pessoa, a gente olha aquela cena do Underwood por outra visão, e o Homem-Aranha, ele tá se filmando, assim, caraca, super empolgado, como um garoto né? Mostrando ele indo pro hotel com o rap, né, não serviçal, cuida do encarregado do Tony Stark, né. Faz tudo. E nesse filme ele ganha um papel bem mais importante, né, mas ele ganha mais pra frente, então... Daí ele mostra ele com o rap e mostra pra cena icônica em que ele tá no carro com o Stark e ele tem uma conversa, que o Stark fala pra ele assim, né? Não faça nada que eu não faria, mas também não faça nada que eu faria. Tem uma pequena área aí, é aí que você atua. Não faça nada que eu faria. E também não faça nada que eu não faria. Tem uma pequena área ali e é onde você vai operar. E desde essa parte aí você já consegue ver que o objetivo do Tom Holland, do Spider-Man, né, é ser um Vingador. Sim, ele meio que, não que ele não se contentou, mas ele queria mais, sabe? Ele queria ir além, porque uma coisa que eu vi muitas pessoas falando, que eu achei muito interessante ressaltar, quando falaram que ia ter um filme solo do Homem-Aranha e que ia ter o Homem-Aranha ia vir pros Vingadores, foi que os Vingadores, lá em Manhattan, né, ele foi meio que uma espécie de recall pros heróis, tipo assim, porque era a primeira vez que o mundo tava vendo heróis, tipo, com poderes mesmo, porque até o momento só existia o Homem de Ferro, que não era bem uma coisa, tipo, completamente inexplicável, assim, era uma coisa mecânica, né, o cara é um puto engenheiro, fábrica de armas, indústrias Stark, era uma coisa possível. Mas, pô, você vê o Capitão América, você vê o Hulk, a partir do Thor, Deus, a partir do Thor, literalmente um deus. Toma outras proporções e agora culmina até no Doutor Estranho, né? E daí as pessoas que tinham poderes sobre-humanos, elas começaram a meio que perceber, né, e ver, pô, eu posso fazer a diferença. E um dos primeiros dele foi o Homem-Aranha, né? Por mais que quando ele tenha visto, né, dado o tempo que a gente tem, se o Peter Parker tem 15 anos no Homecoming e a batalha foi 8 anos antes,
Então isso deixa a gente com o quê? Ele tinha uns 7 anos, 6. E por aí. Então ele não viu isso, ele não tinha os poderes, óbvio. Mas ele cresceu, né, vendo os Vingadores. E ele sempre teve esse instinto, podemos dizer assim, de querer fazer diferença. E quando ele viu que ele podia, acho que foi a primeira coisa que ele pensou. Tanto que já E tanto confirmaram que aquele garotinho Pode que falar. aparece no Homem de Ferro 2 era o Spider-Man, cara. E se você faz as contas, é perfeito. Cabe, é perfeito. Eu achei muito legal isso aí. Eles aproveitaram, não sei nem se era proposital, mas achei muito legal. On the roof! E uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui é que eu cresci bastante vendo os filmes do Homem-Aranha, né? Eu cresci vendo os filmes do Tobey Maguire quando eu era mais criança. E eu sempre acreditei, né, que ele expelia as teias tal qual uma aranha de seu ânus. Mas que eu espelhei as teias do braço dele. E quando eu vi o The Amazing Spider-Man, que o filme foi uma bela de uma, né? Mas eu gostei porque, né? Eu tenho essa... Na verdade, não é que eu gostei do filme, é que eu gostei dos efeitos especiais. Porque a trama em si foi... bem fraco. E até porque Você uma é o falha cara que não tem que gosta Homecoming, do ele Andrew fala do Garfield. Tio Ben de novo, da Aranha de novo. E uma coisa que eu achei muito interessante foram os web shooters, que eles evoluíram. roteiro é bem fraco. Eles estão numa espiral assim crescente em torno dos filmes. No primeiro filme do The Amazing Spider-Man, ele faz meio que a partir de um relógio, com um lançador, com as cápsulas de teia, já tá usando o conceito de... Essa cena é a melhor cena do filme, que é quando ele tá criando o negócio. E é meio que um trabuco, assim, que é uma pulseira que cobre o pulso inteiro, quase com o antebraço. Essa cena é genial. Com as baterias que ele tem que apertar pra ativar, ele lança uma luzinha com um gásinho quando ele ativa, e que ele tinha que usar as cápsulas. Que é incrível, que aquela cápsula ela é infinita. As baterias, o cabo estourando modificado ele é lá. infinito. Outra coisa que daí, acho que ele já foi meio apelativa, é que eles tinham uma aranhas geneticamente modificadas que faziam a teia, que era mais resistente que aço. Isso aí eu achei meio overacted. Mas... eu acho difícil. Mas tipo assim, daí no segundo... Mas daí tá, a gente tem um web shooter, maneiro, legal. Tanto é que na última cena do filme tem uma cena incrível, que é uma clássica Pode pose ser do que Homem-Aranha no seja. ar e ele lançando a teia na câmera. E dá pra ver o mecanismo do negócio em ação. Daí já no segundo filme... é um negócio bem mais discreto, né? Tipo, tem um lançadorzinho vermelho pintado já. E é uma coisa mais discreta. Daí em Guerra Civil, na verdade, ele já dá pra gente ver quando aquela câmera parte que ele lenta. prende o Tony Stark a mão dele na porta, que ele tem meio que um trabuco ali que ele inventou, que ele mesmo fez, né, o Peter Parker, sozinho, com o fluido de teia, que ele até faz isso no Homecoming, a gente vai entrar em detalhes depois. E ele criou um web shooter que ele, tipo, é o web shooter do Homem-Aranha, né? Não é a versão mais aperfeiçoada, mas funciona. E daí quando ele vai recebe o merchan do Tony Stark, daí as indústrias Stark fazem um web shooter melhor e tal. E é uma coisa que eu acho muito interessante, porque o Homem-Aranha, ele não espelha as teias, ele tem um web shooter. E eu achei isso muito, muito legal. É legal essa fidelidade com os quadrinhos. E falando em fidelidade com os quadrinhos, esse filme eu acho que foi o mais fiel, né? Teve os web shooters, teve um uniforme, principalmente na personalidade, um adolescente, com seus problemas de adolescente. Eu achei legal. Eu ouvi não, né? A gente assistiu o filme e nós vimos que ele não tem o sentido aranha. Ele não tem o Pelo sentido. menos assim, não tão Na verdade, claro. na verdade ele até tem numa cena, que é a cena que até apareceu nos trailers, que é a cena que ele tá impedindo os ladrões lá do banco. Ele tem o sentido da aranha. Cena em que ele cena recebe... que ele recebe, Escola. que ele tá no carro. Quando tá no carro. Ele ainda no tá no carro. carro. Então, ele ainda não recebeu aquela notícia. Daí ele recebe um uniforme no quarto dele. Sim. E depois disso, ele tá na escola. Mostra ele na escola. E já dá pra... nós somos introduzidos, os espectadores, ao personagem Ned. Que foi... Cara, eu achei que ele ia ser podre, sabe? Mas ele ele tem foi... uma cara de panaca mesmo, mas ele é muito engraçado. Ele é um alívio cômico. Ele é o alívio cômico do filme. E eu acho que é interessante que eles introduziram uma pessoa diferente, assim, no lugar de amigo, assim, do Peter Parker. E não introduziram o Harry Osborn. Porque o Harry Osborn, ele... Mesmo sendo um admirador do Amazing Spider-Man, o Harry Osborn ficou um lixo, né, no Amazing Spider-Man 2, com aquela tal de doença Osborn, a maldição dos Osborn. Eu odeio aquele ator. Aquele cabelinho de bala juquinha puxado pro lado.
Não me É convenceu. muito ruim, cara. Aquele cabelinho de emo lambido e não me convenceu. Daí eles introduziram, tipo, um cara que ninguém nunca viu. Quem é Ned? Não, Eu esse nem cara, sei, cara, com- eu nem sei se ele já vem dos quadrinhos. Eu imagino que talvez sim. Mas, cara, ele é muito fera mesmo. O nome do ator é Jacob Batalon. Legal. Ele fez algum outro filme ou é o primeiro dele? Olha, ele não tem uma grande participação assim, mas ele já vem assim de um... Primeiro blockbuster ele dele. já É, o primeiro blockbuster, assim, ele já fez outros papéis, mas esse é o primeiro papel, tipo, grande dele, assim. E eu tô achando uma coisa, que eu acho que ele é calvo, eu acho que o que ele tá usando no filme é uma peruca, porque todas as fotos dele ele tá careca. Caraca. Ah, vai ver, ele rapou, pô. É, vai ver, mas nunca se sabe. On the roof! Depois nós somos introduzidos à vida dele na escola, né? É, E- ele contando as horas pra sair, fazer a patrulha dele. Sim, até que ele sai da escola e ele faz aquele no comecinho, essa parte, cara, me conquistou do filme, em que ele bota o uniforme. Sim, primeiro ele passa numa loja de sanduíche lá de um cara, é uma coisa que é legal nessa parte, é que o dono da loja, ele fala da mãe do Peter Parker pra um funcionário, whatever lá, em espanhol. E o Peter Parker, ele é um nerd, óbvio que ele ia saber espanhol. E ele fala em espanhol, obrigado pelo elogio, alguma coisa assim. E eu achei essa parte muito boa, uma pegada muito legal. E também ele tem um laço, um tipo de laço, né, com o dono da loja, que ele sempre ia lá e tal. E daí a gente vai pra cena do uniforme. Quando ele coloca o uniforme, aquela tecnologia em que ele bota Sim, sim. e dele a pé no peito, eu achei muito legal, deu pra mesclar bem. Uma coisa que eu achei muito boa, que é porque geralmente nos filmes de super-heróis, até, por exemplo, uma série que nós dois gostamos muito, que é Flash, o herói simplesmente ele entra na roupa dele e vai embora. Tipo, acho que até já teve versões que até o Batman fez isso. E nessa não, o Homem-Aranha, ele tirou a roupa inteira. A mochila, dele, né, a ficou mochila. de cueca. Tirou a mochila, colocou o negócio, colocou a máscara toda torta, daí ele percebeu, opa, tem alguma coisa errada. Daí ele aperta a aranha, daí fica tudo ajustado e tal. E enquanto isso, isso é mais pra frente. Daí ele pega a mochila dele, joga, cola ela na lixeira com até a web shooter dele, incrível por sinal. E ele parte pra fazer O serviço patrulha, de amigo da vizinhança. Dá pra ver que é o que o Homem-Aranha é nos quadrinhos, né? Dá pra ver ele subindo no telhado, com aquele cara que pede pra ele dar um mortal, que é muito engraçado essa cena. Essa parte eu acho incrível. Ele para muito um cara interessante. um ladrão de bicicleta. E essa parte do ladrão de bicicleta eu achei Muito genial. quadrinho, Porque muito o que acontece? Ele pegou assim, o ladrão de bicicleta e ele não sabia de quem era a bicicleta. Então o que ele fez? Ele deixou a bicicleta onde ele achou com um bilhete. Se essa bicicleta for sua, pegue de volta. Se não for, não pegue. A inocência do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, o Homem-Aranha, querendo ou não, ele é um moleque. Ele não é um pouco. Não, cara, vou e levar pra o polícia humor e tal. nesse filme, eu acho que tá no ponto, assim, cara, que os filmes da Marvel às vezes vinham, assim, exagerando no humor, sendo muito, sabe? Nossa, como a gente tem que ser engraçadão, hahaha. E nesse aí, nossa, tá no ponto, assim, o humor. Eu acho que não... Sem tirar nem pôr. Ele não tá no nível Ben Affleck, o Batman fazendo piadinha de Cara, maybe não é. temporary. Realmente. Deixa o papo de Batman pro próximo. Isso é pra outro carnaval. On the roof! Daí depois mostra ele encontrando pela primeira vez o Abutre, né? Não sei se é nessa parte. Na verdade não é bem assim. Ele depois que ele faz a Ele vai pro patrulhazinha quarto e o dele, Ned né, vê entre ele. aspas, Não, ele vai pro tipo pro topo de um prédio assim, e ele atende o celular, fala com a tia May e tal, que ele tá indo pra casa e tal. E ele manda mensagem pro Rap, né? Tipo, ele manda várias mensagens e o Rap nunca responde nada. E ele fica meio frustrado com isso, né? E daí sim, eu acho, chega a parte que ele vai pra casa. Daí quando ele vai pra casa, ele entra pela janela, né? Como um bom Homem-Aranha. Ele entra pela janela, vai pelo teto, né? Só na maciota, fecha a porta e daí cai. Quando ele cai, eis que tem o nosso famoso Ned, debaixo do belete esperando ele. Com a Estrela da Morte de Lego na mão e ele deixa ela cair. E daí daí já sabe. E daí tem a parte de que ele tá aí, a partir daí, né, o Ned ele já sabe, né, que ele conhece que ele é o Homem-Aranha, que ele conhece os Vingadores e tal.
E tem uma parte que a Crush, né? Eu não sei como é que essa pessoa fala. A Liz, que é que é a menina que ele gosta, que basicamente é uma menina muito bonita, ela fala que, ela com os amigos dela, fala que ela tem meio que uma queda pelo Homem-Aranha. E daí o Ned, no auge da sua inteligência, fala: o Peter conhece o Homem-Aranha. E daí o Flash, que é meio que um bully, né? Um bully, só que é um bully cubano, mais baixo que ele, mais fraco. Indiano. Não entendi essa parte. Ele é um indiano, ele chega e começa a escrotizar com ele. Conhece o Homem-Aranha, ele é igual essa coisa do Stark lá, você sabe também, tá. E daí acaba que ele tem que inventar uma história de que não inventar uma história. Depois disso, sim, isso é bem no começo que ele escrotiza o Peter. Esse Flash que eu achei assim, no começo, quando eu vi a notícia que ia ser um indiano e tal, eu achei, caraca, vai ser mais uma daquelas coisas de botar, sei lá, minoria só pra fazer volume. Sim. Mas não, cara, ele tá até que interessante, apesar de eu achar que podiam ter colocado um bully que não jogasse no joguinhos lá dele de inteligência, mas fosse um cara do futebol americano, mais clássico, mas ele não foi a pior coisa, assim. Não ficou ruim. No Flash no Homem-Aranha do Tobey Maguire, o Flash era o típico Brutamontes. No Amazing Spider-Man, ele era também o Brutamontes que jogava basquete. Só que tem um problema, eles viram amigos depois que o tio Ben morre. E daí acaba... Tipo, o quê? Oi? E o interessante é que a linha cronológica aqui, tipo, tá meio que no mesmo nível. O Flash e o Peter Parker não são amigos. Só que no Amazing Spider-Man, eles meio que tipo, distorceram muito a história. Daí acabou que eles viraram. Mas a parte legal é que ele fala: se você conhece mesmo o Homem-Aranha, fala pra ele ir lá na festa da Liz hoje à noite. Nessa altura do campeonato ele já havia tido uma luta já com a Abutre, assim, já tava nos planos dele já lutar com a Abutre, né? Chega, porra! Porra! Presta atenção, idiotas! Não, na verdade não. Ele descobre quem é o Abutre e esse pessoal ele conhece na festa. E daí ele vai pra festa lá, o Ned com o chapéu dele, que eu achei genial essa parte, e com o uniforme por baixo, né? E daí ele já começa a ver que ele tem que ele já sofre bullying nessa parte, como o Penny Spark, pelo DJ Flash, e ele quer encantar de certo modo, não, impressionar, essa é a palavra. Impressionar a Lisa. E ele se veste de Homem-Aranha, ele fica meio relutante pra fazer isso, até que ele vê uma explosão. Sim. E ele se veste de Homem-Aranha no teto da casa, e ele tava pronto pra seguir com o plano. Que ele tinha com o Ned lá de... daí a gente desce, faz um Bro Fist, você fala que conhece, então... On the roof! Cara, e essa parte é muito boa. Toda essa sequência, não sei se você já assistiu, mas tem um filme chamado... Curtindo a Vida Doidada. Filme de sessão da tarde. Não... Eu não vi, mas você me comentou essa parte. Essa sequência, dá pra ver muito que o John Watts, o diretor, ele se inspirou em Curtindo a Vida Doidada, o Clube dos 5. E ele se inspirou muito, cara. Essa cena em que ele sai correndo, super hero landing, assim, sabe? Bem clássico. E ele joga a teia e não alcança e ele tem que ir correndo. Essa é uma cena retirada, é referência mesmo, do Curtindo a Vida Doidada. E ele vai correndo até uma hora, ele bate numas casas e ele fala: this is a good movie. Tá passando na TV lá do churrasco, Curtindo a Vida Doidada. Essa parte é muito boa, velho, é a referência. E ele também passa pra churrasco da galera lá na piscina. E é uma parte... eu sei essa cena. E é uma parte que é muito boa, porque o Homem-Aranha, ele joga teia, legal. Mas a teia dele, ela não cola no céu, ela precisa de prédio. Que ele jogava. Sim, antigão nada, um jogo de 2013 do PS3 que era assim, o cara jogava teia no céu, prendendo a lua. O mais antigo. Sim, o jogo é um fracasso. Do PC. Só que o mais antigo tinha um jogo de PS2 que é mais antigo e, por ironia, ele não dava pra prender a teia em qualquer lugar, você precisava pensar como Homem-Aranha mesmo. E daí, essa parte é genial, e daí ele meio que vai pra ele vai pra um viaduto, uma ponte, e ele vê uns caras negociando numa van com a tecnologia Alien, que é tipo tem um cara uma fonte de energia assim, que causa as coisas. Sub-vilão, é um dos vilões do Homem-Aranha.
O Shocker, ele é bem É um famoso nos Shocker. quadrinhos. E daí ele vê eles assim, tá meio ali na maciota, meio na cautela, e o celular dele toca, com um toque de ópera, que é o Ned ligando. Ele desliga, e ele Começa a cai, treta, e né? daí Ele bate se todo revela, mundo. né? Começa E aparece uma treta lá o federal. Abutre, né? Meu, é uma primeira cena, cara, meio incrível. Depois de uma perseguição, assim, acaba que os caras que estão dentro da van, eles ligam, né, pra central lá de operações deles, e o Abutre fala, deixa que eu cuide disso. E daí ele foi, né, pra lá. E ele acabou indo pra lá pra pegar o Homem-Aranha. E no fim o Abutre consegue salvar ali, e ele vai muito pistola lá pro QG dele, o Shocker, que era um cara mó estilosão, ficou, não sei o que, tu é um lixo, tu se acha, não sei o que, uma escroto, o outro dele, pegou e matou o cara, mano. Ali a gente já consegue ver que a personalidade do Abutre é uma personalidade controladora, assim, meio ditatorial, que o cara não tá pra brincadeira, ele quer ganhar o dinheiro dele, quem parar na frente dele vai apanhar, velho. E daí ali o ator negro lá, que eu não sei o nome, ele assume como Shocker. O cara é muito bom. Ele é muito bom, esse cara. Bokeem Esse cara é muito Woodbine, bom. ele assume... Sim, ele é muito controlado, assim, muito centrado. E daí acaba que daí o Peter, ele cai na água. O traje dele é uma coisa sensacional. Ele tem um paraquedas, só que ele se embola no paraquedas e acaba que ele cai dentro da água. E daí quem que salva ele? O padroeiro o santo, o mentor dele, E Tony a gente já Stark. consegue ver como a tecnologia da armadura do Homem de Ferro evoluiu, que ele não tá Evoluiu ali como demais. pessoa. E a gente também consegue ver a tecnologia do próprio uniforme do Homem-Aranha, em que ele tem tipo uma lavagem a seco, Sim, assim, sim. ele consegue se secar, um aquecedor. Cara, é muito legal isso. E muito Homem de Ferro. É uma coisa. Eu já vi todos os filmes do universo cinematográfico Marvel, inclusive os do Homem de Soldado. Ferro, né? Que é uma coisa que é muito bom pra o pessoal. Uma coisa que é muito boa pro pessoal, tipo, por exemplo, se você não viu Guerra Civil ainda, é muito bom você ver o Soldado Invernal e o Homem de Ferro 3. O Homem de Ferro 3, como um filme, ele é um lixo. Mas como justificativa pro Team Iron, ele é bom. On the roof! E daí tá. E no Homem de Ferro 3, ele tem essa tecnologia de a Mark 42, que ele traz ela pro corpo, né? Que é uma referência aos quadrinhos do Extremis. O Extremis é um vírus de computador modificado do Tony Stark, que ele basicamente consegue fazer a armadura aparecer no corpo dele, tipo, da coluna, ela vai aparecendo, tomando conta do corpo dele, e ela meio que sai assim, sabe? Ela brota, entre aspas. Mas daí, pra não ficar tão forçado, eles fizeram com sensores de que a armadura vem e se encaixa. E daí, ele tem essa tecnologia de controlar a armadura remotamente, só que não é num óculos, é um puta trabuco, assim, que ele usa na orelha, que vai pelo olho, daí tem uma tela, assim, na frente de holográfica. E, pô, daí já no Guerra Civil a gente tem aquela mão dele no relógio, que ele digita alguma coisa, faz aquela parte com a mão, que eu achei incrível. E depois, no óculos, ele controlando uma armadura num outro continente, que ele tava na Arábia, Índia, sei lá. E eu achei muito boa essa parte. E o Peter até fala, mas eu já... Já dá pra ver que o você Peter, não precisava vir aqui assim, dele. ele não Na verdade, quer eu não... se mostrar como alguém que falha. Ele quer ser o cara certo, quer mostrar pro Downey Jr. que ele é o cara, que ele consegue. Já dá pra ver imaturidade dele, isso. Imaturidade. Ele tem 15 anos, ele é imaturo, que não é. E daí, todos nós somos. E daí o Tony Stark, ele fala, na verdade eu não estou aqui. E ele fala, você não devia ter feito isso e tal. E nessa parte dá a entender muito bem que o Tony Stark, ele tipo, tá cagando pro Peter. Ele falou de, você ajudou lá com o Capitão América, legal. Mas pensa mais pequeno. É isso que ele fala. Tem gente que cuida desse tipo de coisa. Pensa mais pequeno e seja só o amigão da vizinhança e tal. E nessa parte dá pra ver a frustração, né, do Peter Parker e como que e a relação dele com o Tony Stark. Por mais que isso não seja bem, né, como que acontece no filme mais pra frente. On the roof! É uma menção honrosa aqui que, cara, o Homem de Ferro, todo mundo ficou, caraca, esse filme é mais do Homem de Ferro do que o do Homem-Aranha, tá tendo muito merchan em cima do Homem de Ferro. Cara, ele aparece durante o filme 10 minutos, 10 não foi assim. minutos, só. Sério, nada a ver, o pessoal gosta de, como se diz, encontrar pelo em ovo, né?
Isso, é. Isso. Faz tempestade em copo d'água. Depois disso, acontece que ele sofreu mais bullying na escola, né? Por causa que ele não apareceu meio de ver o Ned fica bravo, Sim. né? O Ned Porque fica ele- bravo. deu E bolo ele na festa. decide ele vê de última hora, ele quer ir pra Washington. E o único modo dele ir rápido pra lá, porque ele colocou Sim, que é- um rastreador nos caras do Shocker naquela briga. O único jeito dele ir pra lá é ele voltando a um time dele, que ele tinha um time de quiz, assim. De quiz, assim, de escola, essa coisa bem americana. E ele falou, e daí ele fala pro Ned, né, que, não é tão longe de DC, né, de Washington. E daí ele chega na parte ele chega no ônibus lá e fala, gente, podia voltar pro time. daí o Flash volta, você não pode voltar tão fácil assim. E daí tem uma parte que eu acho genial, esse cara. É um cara, ele acho que ele é africano, e ele tem um inglês muito engraçado, porque ele fala, Peter is going to take the place. Muito E eu acho isso engraçado, nossa, incrível. E ele fala aquilo e aquilo, tipo, ele tira muito o clima, ele deixa o clima muito engraçado. Aqui, ó, o nome dele é Abraham Aita, o nome dele no filme é Abe. E daí tá, daí ele volta, né, e vai lá pro quiz. E daí eles vão pro hotel, né, e no hotel ele descobre que o Rap liga pra ele, né, e ele descobre que o traje tem um sensor. Cara, E o que ele faz? Ele é muito inteligente, né, e ele desativa o sensor. E ele descobre uma coisa, ele descobre o programa Babá no traje Quando ele dele e ele desativou, eu desativa. pensei, cara, tá muito fácil isso aí. O Homem de Ferro ele sabe que isso aconteceu. On the roof! E eis que daí nós somos introduzidos à interface, tipo um Jarvis do Homem-Aranha, que ele chama ela de Karen. E daí, na noite, né, na surdina, enquanto os amigos dele vão pra piscina, é uma parte que eu tenho que citar, porque eu achei muito incrível. Ele vê a Liz, assim, indo pra piscina, e ele podia ir lá e aproveitar a vida e fazer o que o Tony Stark falou. O objetivo Mas não, dele. ele queria o objetivo seguir dele. ele queria seguir a vocação dele. O objetivo dele, this is my chance to prove myself. Ele precisava fazer isso. E daí, a primeira vez que ele vê, eu juro que eu não queria que tivesse isso, mas eu quase que consegui escutar assim no fundo, ó. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É isso que o Homem-Aranha é, né? Isso que o Homem-Aranha é. Um adolescente que queria aproveitar sua adolescência, mas ele é imaturo e maduro ao mesmo tempo. Ele quer salvar o mundo, ele é muito nobre, né? Ele é muito valoroso. Sim, sim. Gigantesco. Ele tem uma alma nobre, porém um coração muito imaturo. Um coração muito grande. Ele acaba que influencia na personalidade dele, ele até por vezes imaturo. E daí tá, a Karen, né, que é a interface, tipo Jarvis dele, ela mostra que o traje dele tem infinitas possibilidades de muitas outras coisas, não só como teia, como um monte de coisa. E tem até um dronezinho, que é mini-aranha, que ele chama, né? E uma coisa que eu acho muito legal é que ele dá nome pra tudo, né? Dá nome pra Karen, nome pro drone, nome pra tudo. Não, e essa cena é muito engraçada, em que ele luta lá com os caras e ele ativar modo killer. Morte súbita. Killer. Morte súbita, instant killer, eu acho que é em inglês. E daí é muito engraçado essa cena, ele se atrapalha todo. E no fim, ele acaba preso. Num container. Né? Ele luta lá, no container. Ele luta com o Abutre, e o Abutre, ele meio que usa um dispositivo. Essa luta é muito boa, né? Essa luta é muito boa. Muito... E daí o Abutre fala, criança, para de encher meu saco, você não sabe com o que você tá mexendo e tal. E ele usa um dispositivo meio que pra transformar a parede do container num negócio que ele pode passar livremente. E daí acaba que o Peter, ele fica dentro do container e o Abutre fora. E ele não olha pra cima. Daí quando ele vai carregar pra pular assim, ele dá com a cabeça no teto e cai no chão. E daí ele vai pro container lá. E dentro do container, ele amanhece dentro da... Como é que é o nome do negócio? Eu não sei o nome daquele lugar, mas é um lugar conforto, seguro, e ele fica um tempão lá e ele não consegue sair. Sim, e aí mais rumor é bem ressaltado, né, em que ele fala, quanto tempo, ele tá filosofando lá, dele pergunta pra Karen, é Karen, né? E daí quanto tempo passou aí? 37 minutos. É muito boa essa parte. E daí ele descobre que a Karen fez uma análise e ela descobriu que a fonte de energia dos negócios que tava com o Ned na mochila dele era uma bomba em potencial. E depois de um tempo ela explodiu. E daí, quando ele foge, explode, né? E essa sequência também é muito boa. Em que ele vai lá salvar todo mundo. Ele acaba não participando do joguinho lá da escola. Mas ele vai
lá Salvar salvar o todo pessoal mundo. Essa sequência tem muitos easter eggs. Eu já vou até adiantar uns aqui que eu separei. O professor, que eu não falei antes, a gente nem introduziu, que é um personagem bem secundário, mas o professor dele é o Martin Starr. E antes dele ser o professor do Homem-Aranha, de Volta ao Lar, ele interpretou um personagem no Incrível Hulk, um nerd, que tá sentado no computador comendo pizza. Não sei se você lembra. Mas eu não lembrava, mas eu vendo as imagens eu lembrei, cara. E isso foi uma referência, caraca. Muito, muito, muito O massa. o nome dele no filme é Mr. Harrington. Isso, Roger Harrington. E Isso. nessa sequência aí, a gente consegue ver mais ainda a tecnologia dele, ele subindo lá no prédio com dificuldade. Sim, ele pede pra Karen pra calcular uma rota mais rápida pra aquele monumento, né? Que tem em Washington, eles iam visitar aquilo. E ele, correndo, ele consegue chegar. E daí ele vê a explosão do negócio e eles estavam no elevador. E daí pô, instantaneamente, ele ignora o perigo e vai pra ajudar os amigos dele. Ele começa a subir, né, falhando, com medo, assim. Ele tem medo de altura e é legal que a gente consegue ver duas tecnologias aí. A gente consegue ver a aranhazinha que ele manda como câmera, né? O drone E a gente consegue ver também reconhecimento. a asinha dele, que é clássica dos quadrinhos. Cara, eu gostei muito, muito mesmo. Aquela parte foi muito boa. E daí quando ele chegou na parte do vidro, na janela, pra poder salvar os amigos dele, o vidro era blindado. E acaba que ele faz uma coisa incrível. Ele tem um helicóptero atrás, né? Porque, pô, o Homem-Aranha, que é isso? A polícia suspeita, né? Isso é conhecido em Nova York. E daí ele acabou que ele sobe mais alto ainda e fala, eu vou morrer. Ele ativa as asas, pega um impacto maior, destrói o vidro. E chegando lá, ele joga uma T que quica, até quica no teto e pega no elevador e ele segura todo mundo lá com a super força. Dá pra ver bem a super força dele. E é legal que nessa sequência, quando ele tá lá embaixo e a Liz olha o Homem-Aranha encantada, assim, e daí, em referência, eu acho que sim, foi em referência ao Homem-Aranha 1, aquela cena icônica do beijo de cabeça pra baixo. A Karen, é Karen, né? Eu não sei se tô falando errado, eu tô falando assim. Ele fala. Muito boa, cara. E no fim ele cai. E quando ele entra no elevador pra salvar a galera, o Ned, né, ele fica, porra, eufórico, porque ele chegou, né, vai salvar. E daí ele fala, ei, big guy, para aí, para de se mexer e tal. E daí ele tira a galera toda do negócio e daí ele tira todo mundo do elevador. E acaba que todo mundo fica ele bem salva nessa todo parte. mundo. On the roof! Ele acaba indo pro baile, acaba convidando a Liz pra ir pro baile, que ele ficou super feliz, né, nerd do jeito dele. Na verdade tem uma coisa bem importante antes disso que a gente não pode deixar de fora, por mais que seja um pouco grande, né, que é a parte do navio. O navio, ele soube que ia ter ia ter tipo um dealer lá dos caras e ele ia precisar ir lá, né. Daí ele vai pra lá e no meio do negócio, quando ele tá lá na surdina, o Tony Stark liga pra ele e fala, ei, Homem-Aranha, parabéns pelo que você fez lá. Você foi contra o que eu disse, mas mesmo assim, parabéns. E daí ele fala, eu preciso desligar, até tchau. E ele, que? Daí ele desliga. E daí ele desliga e acaba que dá uma treta lá com a Abutre. E ele acaba partindo o navio no meio, com uma daquelas armas lá perigosas. E ele fala, e ele começa a colar teia em tudo que é lugar pra segurar o navio. E a Karen fala, você teve 98% de sucesso. E ele, quê? Daí o navio começa a abrir. Essa parte tem um pequeno problema com ela, porque eu acho que eles queriam reproduzir a cena do Homem-Aranha 2 em que ele segura o trem. Eu acho que não ficou igual. Ficou bem pior. Até porque naquela cena do Homem-Aranha 2, né, ele foi... É muito mais... As teias, né, são muito mais resistentes e a força dele também é muito maior. Porque, as teias, elas arrancavam blocos de concreto. E outra coisa também que nessa parte me incomodou, que o CGI tava muito forte. Dava pra perceber que não era o Peter. Claro que muitas partes não é o Tom Holland dentro da roupa, mas essa aí tava parecendo um jogo, sabe? Me incomodou um pouco. Sim. Mas aquela parte dele segurando o navio assim, com os dois braços, eu achei incrível. E até que aparece quem? De novo, pra salvar o dia? Homem de Ferro. Com uns reatores ARC, né? Ele cola no navio pra poder manter ele junto. E vem o próprio Homem de Ferro na armadura e fala, oi, Homem-Aranha, você tá ferrado. Antes disso, eu queria dizer que a gente consegue ver um cara negociando com a Abutre, com a Abutre. É um dealer, e ele no final tem a primeira cena pós-crédito,
aparece ele e a gente consegue saber que ele é o vilão Escorpião, um dos membros do Sexteto Sinistro. E a gente não sabe se a Marvel vai querer introduzir pro futuro o Sexteto Sinistro, mas já é um personagem interessante. Ele é bem... O ator é bom, assim, bem sinistro. Tem uma cara de mal encarado, assim. Então, depois dessa cena, o Homem de Ferro tira o uniforme dele, né? Dá uma baita lição de moral nele. Eles vão pra um teto lá e ele fala assim... você foi contra tudo que eu te falei, por que você fez isso? E daí ele falou, mas eu fiz isso porque ninguém acreditava em mim, e se você ligasse mesmo, você estaria aqui. E daí ele sai da armadura e ele tava lá mesmo, e ele fala, eu não acreditei em você, eu fui o único que acreditou em você, todo mundo perguntou, traz uma criança de 14 anos pro time e tal. E daí dá pra ver que o Homem de Ferro se importa com o Homem-Aranha. E depois dessa parte a gente fica um bom tempo sem ver o Homem de Ferro, né? Ele se ausenta até o final do filme. E depois disso ele quer descobrir mais informações sobre o negócio do Abutre, ele fica mais interessado. E ele acaba indo conhecer o personagem que se chama Aaron Davis, que é atuado pelo Donald Glover, que é conhecido como vilão Gatuno no universo Ultimate. É aquele negro em que ele vai falar com a voz de meio de Batman. Achei uma referência, parecia uma referência ao Batman do Christian Bale. Sim, então... sim, agora eu lembrei desse cara. Olha pra mim não, você não tá me olhando, mas me ouve, presta atenção. Aaron Davis é o vilão Gatuno e ele é tio do Homem-Aranha Miles Morales. Sabe quem é? Que é aquele Homem-Aranha do... Cara, do 2099. Se eles introduzem um segundo Homem-Aranha, ia ser muito fera, cara. Ia ser incrível, cara. Aquele Homem-Aranha que tem uma roupa preta e vermelha, com a aranha branca. Ele entrar, virar um herói, é que o tio dele foi preso e o tio dele era tipo um orgulho pra ele. Então, cara, introduzir um personagem tão fera. Incrível sério, isso. Muito interessante. Incrível. E daí agora vamos pra parte do baile, né? Do baile que antes ele conhece a Liz, né? Ele se chama Homecoming. Ele gosta muito. Que daí é o nome do filme. E ele no carro, né? Ele vai pra casa dela. E na casa dela ele conhece o pai dela. E quem é o pai dela? Michael Keaton. E cara, é muito boa essa parte. A sensação. E no carro dá pra ver como o Michael. No carro dá pra ver como que o cara é realmente. Ele é preparado pra esse tipo de coisa. Porque só pelas perguntas que ele fez, assim, ele descobriu na hora. Não, Peter Parker, Homem-Aranha. E a cara que ele faz quando ele é tira muito... fotos juntos, cara, é incrível. Arrancou risadas, é aquela coisa. Eu sou um merda, eu quero a vontade de rir é grande. Eu sou um merda, meu irmão. É muito, mas cara. Chorar maior. É incrível. E o Michael Keaton é um bom ator, né, cara? Ele é um bom ator. On the roof! E daí eles chegam no baile, a Liz sai do carro e ele fala assim: não mexa comigo, porque eu vou matar você e todo mundo que você ama. Eu sou grato por você ter salvo a filha da minha vida, a vida da minha filha, mas mesmo assim, para de tentar fazer isso, pensa mais pequeno. E eu acabei de salvar sua vida. Como que a gente se fala? E ele, obrigado. E ele sai do carro, e aí a parte. Essa parte é muito que me triste, cara, que ele vai beijar ela. Acho que ele não chega nem a tentar, mas ele vai dançar, ele pede desculpa pra ela, que ela não merece isso, e ele vai atrás. E aí a gente inicia o terceiro ato, né? O último ato do filme. E daí ele sai do baile, do auditório da escola, tira a gravata assim, joga no chão, levanta o armário lá, que é onde ele guardava a roupa dele secreta e o líquido de teia, com a super força dele, levanta, pega, se veste e tal, e na saída da escola, quem que ele encontra? O Shocker. Ele encontra o Shocker lá. Eu vi que é interessante a tecnologia do Shocker. É uma mistura do Ossos Cruzados, eu acho que esse era o nome daquele vilão que aparece no começo do Guerra Civil, com o Shocker. E aí ele... E no final do Soldado Invernal. Ele clássico do Homem-Aranha, aquela roupa que ele mesmo fez. Também uma das roupas clássicas do universo Ultimate, com casaquinhos e um moletom muito bom. E ele vai atrás do Michael Keaton. Muito legal. E, cara, essa parte é muito boa, como o Michael Keaton atua, ele é controlado o personagem dele. Sim. Esse eu acho que... eu vou falar uma coisa polêmica. Para tudo aí! Na verdade não é polêmica, eu não sou ninguém na interwebs, mas... eu acho que esse vilão é o melhor vilão da Marvel atrás do Loki. Ele é o melhor. Melhor que todos, cara. Todos. É verdade. Eu acho que ele é. É verdade.
Nós não fomos introduzidos ao Thanos ainda, né? Mas eu concordo com você até eu não agora. sei se ele é melhor que o Loki. Porque Acho que não. Não, acho que o Loki não. Ainda mais agora que eu vi o filme, que eu vi Thor, né? Eu descobri a história do Loki, não. O Loki, ele é um pouco melhor mesmo. Mas depois daquele Ultron lá... Né? O Ultron foi bem caído, apesar de eu ter gostado. E nesse terceiro ato... Pois é. Ele foi bem caído, eu também gostei, mas ele foi bem lá caído. dentro, ele cai, daí ele faz aquele discurso clichêzão pra... Não, essa parte eu achei incrível, porque é a parte final. Que ele não tá mais... Ele sabe que ele pode simplesmente desistir, pedir pro socorro e parar de tentar isso. Mas ele fala, vamos lá, Peter. Vamos lá, Homem-Aranha. E ele vai, e porra, de novo, contra o instinto... contra todas as possibilidades, ele vai no instinto e ele dele, vai lá no vai avião, contra o cara, de e novo. essa parte, apesar... Pra mim, eu comentei até no Filmou, lá, rede social de filmes, que é muito legal, por sinal. Eu comentei assim que gostei muito, eu não vou dizer qual foi a minha nota, não vou adiantar, mas eu falei que eu gostei muito do filme, mas que é esse terceiro ato do avião, pelo menos pra mim, que eu vi em 3D, e olha, o 3D do Brasil é um lixo, né, cara, olha. É atrasado. Pois é, sai do cinema com a cabeça. Não, cara, sai do cinema com a cabeça esse terceiro ato no aí teto. do avião parecia um filme dirigido pelo Zack Snyder e produzido pelo Michael Bay, que era escuro e explosão. Era isso que eu vi. Sério. Eu fiquei... É verdade. Ainda mais com o óculos, né? Se é só aqui em Joinville, mas eu ouvi muitas pessoas reclamando do 3D em vários lugares mesmo. Olha, eu não assisto mais filmes em 3D. Não, mas não deixa de ser, mas mesmo com o 3D lixo, meu Deus, ele luta lá com o Abutre por causa do carregamento lá que o Rex mandou. Ele acaba isso. Ele acaba indo entrando no avião, né, o Abutre, e ele vê a máscara dá pra ver o ferro assim, desprezo e joga ela por pro causa lado. desde Não aquela coisa isso. de 8 anos atrás, né? É. E depois disso eles acabam caindo Sim, e o Michael Keaton, cara, eu pensei assim, putz, não mata esse cara. Ia ser muito triste matarem esse cara porque ele pode aparecer no futuro, pode ser legal. E no fim ele fica vivo. Sim. E daí o Homem-Aranha até ele consegue puxar com a teia, né, a asa pra não cair num prédio e tal. E durante isso tudo, o Rapper ele tá vendo lá da torre Stark, ele tá vendo que o avião tá indo de uma rota diferente. E daí acaba que eles caem na praia, né? O avião, ele e o Michael Keaton. On the roof! Ele acaba indo pra, tendo a oferta, né, do Tony Stark pra se tornar um Vingador com a Aranha de Ferro. E aquela parte foi muito boa. E daí essa parte foi a mensagem. Você ficou chateado, no mesmo dia você me falou quando a gente tava indo pra casa, não gostei, queria que ele tivesse aceitado. Cara, mas faz todo sentido com a trama, o Homem-Aranha é um amigo da vizinhança. Ele não é um Vingador, ele é um amigo da vizinhança. Depois que eu parei pra pensar nisso, eu vi como que, na verdade, eu tava errado. E essa era a melhor coisa. Porque o filme inteiro dele, ele tava tentando provar duas coisas. Pra ele mesmo que ele podia e pro Tony Stark que ele podia. Ele fez as duas coisas. E ele percebeu que ele não foi feito pra ser um Vingador. Ele foi feito pra ser o cara que... A própria mensagem que o Michael Keaton falou. Os caras lá de cima, eles não ligam pra gente. Ele tem que ser o cara que vai cuidar da população, das pessoas que não podem pedir ajuda dos Vingadores. Sim, do Queens, né? Porque, pô, o Homem de Ferro não vai parar um ladrão de bolsa. O Homem-Aranha vai. E essa parte que ele provou pra ele mesmo, que ele não precisa de ser o Vingador pra poder ser o Homem-Aranha. Ele é o Homem-Aranha, ele já é isso. Caraca, muito bem colocado. Meus parabéns. Palmas. E nessa hora aparece a Pepper, que ela não aparecia em vários filmes. Eu fiquei bem feliz com ela, apesar de eu não gostar daquela atriz. Eu até achei que ela tinha morrido em Guerra Civil, porque era um assunto meio dolorido pro Tony Stark e tal. Estranho, né? Eles não deixaram explicado por que houve. Acho que foi só um afastamento, talvez, de um casal. Foi meio que uma briga, porque no final de Homem de Ferro 3, ele tirou o reator arc do peito dele e tirou o Extremis dela, que foi um negócio que teve no filme. E acabou que eles terminaram, né, o filme meio que de boão com o outro. Mas eu acho que nesse meio tempo acabou rolando deu algum ruim, porque no tempo a era de Ultron, deve ter dado alguma coisa. Mas não sei, tipo, não tenho muita coisa pra declarar sobre isso. E ele vai pra casa, né, com a roupa e daquela clássico de super-heróis, botinho. E daí a tia May vem. E daí é muito legal isso.
E tem um pacote, né, escrito, acho que isso aqui é seu. E daí tá uma coisa clássica de Homem-Aranha, que geralmente eles escrevem só as iniciais. Mary Jane, MJ, Peter Parker, PP, MJ. Tia May, MJ e tal. E daí o Tony Stark, ele colocou TS. Ele colocou Tony Stark, achei isso muito bom. Daí ele veste o traje, entra a Tia May, what the f... Daí acaba o filme. É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras. Foi muito diferente, porque uma das coisas mais discutidas nos outros Homem-Aranhas era essa coisa dele esconder da Tia May, esconder da família, era uma coisa que dava um subplot, assim, uma trama secundária muito interessante. Eu não sei como que eles vão lidar com isso no futuro, eu espero que bem, né? Sim. Eu acho que, na verdade, eu tenho quase certeza de que eu sei o que vai acontecer. Eu acho que caso tenha um segundo Homem-Aranha, ou seja uma parte dedicada a ele do Guerra Civil. Errou! Chega, porra! Porra! Presta atenção, idiotas! Vai ser assim, ele vai estar conversando com a Tia May e vai falar, depois daquele seu fiasco com aquela fantasia do Homem-Aranha, sabe? Ele vai falar, isso aqui é uma fantasia de Halloween, tal. É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras. On the roof! Easter eggs, detalhes técnicos e nota no Filmou. A trilha sonora eu achei muito boa, eu gostei muito. Eu também gostei. O começo com aquela música. Cara, eu falei que me conquistou na parte que ele botou o uniforme. Me conquistou antes. Me conquistou quando tocou a música, tema, né? Do Homem-Aranha clássico dos anos 60. Aí, que eu assisti esse desenho no YouTube quando eu era pequeno. Cara, muito bom, muito bom. Eu vou tocar aí na edição essa música. Muito boa mesmo. É feito pelo Michael Giacchino. Is he strong? Listen, buddy. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Outro easter egg que aparece também. O globo da Expo Stark, né? Que foi feito na feira de tecnologia pelas indústrias Stark. Ela acaba sendo destruída no Homecoming. A gente consegue ver ainda o Homem de Ferro com os hematomas do Guerra Civil, né? Um olho roxo e tal. Dá pra ver, porque os eventos de Homecoming se passam 2 meses depois. Então é tipo assim, aqui, né? A gente consegue ver também na escola do Peter o Howard Stark, que é o pai do Homem de Ferro, e o Bruce Banner. Exatamente. E uma outra coisa é que o povo, meio que agora já é do conhecimento do povo de como o Capitão América deu bola com ele. Porque tem uma parte que ele passa lá, né, aquela parte lá o desafio fitness do Capitão América, que ele fala assim, o professor fala, pessoal, eu sei que agora o Capitão América é um fugitivo, mas mesmo assim eu preciso passar esses vídeos. E também em determinado momento a gente consegue ver uns professores do Peter, ele menciona o acordo de Sokovia de Capitão América, né, Guerra Civil. Sim. O que mais? O tio Ben, ele em nenhum momento é citado, né, mas tem uma hora que ele fala assim pro Ned, que não é pra contar pra Tia May, ele fala assim, depois de tudo que ela passou. Isso mesmo. Também tem a Betty Brand, que parece a Gwen Stacy, né, a loirinha. Mas no fim foi confirmado que ela não é a Gwen Stacy. A gente também pode citar aqui aquela cena do banco. Muito boa essa cena, cara. Muito boa. Muito boa. Essa cena tava bem clara ainda, né? A imagem dava pra ver bem. Dava pra ver ainda um pouco. E essa entra a questão do sentido da aranha, né? Que ele tem o sentido da aranha, dá pra perceber lá, que ele desvia dos socos. Só que eu acho que é uma coisa que ele ainda não tem muito bem treinado. Até porque nos filmes do Homem-Aranha, do Espetacular Homem-Aranha, era um negócio muito exagerado. Ele conseguia, tipo, ver uma aranha andando do outro lado da rua. Cara, eu não vou concordar. Eu acho que não foi sentido aranha. Você acha que foi? Eu não sei, é porque, tipo assim, eu quero assumir que porque eu quero crer que o Homem-Aranha tem sentido da aranha, mas realmente parece que não tem nada, porque no resto do filme inteiro, não, né? Ele leva porrada de bobeira nas costas. Sim, cara, verdade, isso eu percebi muito. E essa cena é puxada, né, uma referência ao universo Ultimate novamente, dá pra ver que esse filme tem várias referências ao universo Ultimate. Então acho que a gente pode falar da cena pós-crédito, que eu já falei, na verdade, né, que a gente vê como é o nome dele? O Escorpião. E depois a segunda cena pós-crédito, cara. Que foi uma bela tralada. Uma bela tralada, essa é a palavra, uma tralada muito filha da mãe.
Paciência é a chave da perseverança. Também tem o Stan Lee, né? Ele aparece, quando ele aparece ele aparece rapidinho, né? Como sempre. Né? O Stan Lee apareceu até em Espetacular Homem-Aranha. Ele é uma lenda, ele apareceu até em outro universo. Eu tenho que me preparar pra quando o Stan Lee morrer, cara, porque eu vou ficar muito chateado. Meu Deus do céu. Eu tenho certeza que no final do filme vai ter memória a Stan Lee. Com certeza. Tipo, do filme, por exemplo, sei lá, vamos pensar no filme aqui. Homem-Aranha 2, sei qualquer... lá. Principalmente Homem-Aranha. On the roof! Então, Gustavo, vamos falar sobre a ficha técnica aqui, rapidinho. A parte mais técnica do filme mesmo, né? A gente já falou de trilha sonora. Vamonos. O que você achou da direção? Você achou que foi bem dirigido pelo John Watts? Olha, eu achei que foi muito boa, o enredo sim foi muito bom, porque como eu falei anteriormente, evitou o clichê, tio Ben, área radiativa. Até o tempo do filme, né? Eu acho que foi um bom tempo. Sim, o tempo do filme foi um bom tempo. Ele não ficou enrolando muito em uma tecla. Ele, tipo, tinha o objetivo, parar o abutre. Sim, um roteiro simples, né? E bem sucinto. E a fotografia, o que você achou, assim, dos takes? Eu posso te responder essa pergunta com duas cenas, cena do navio e cena do avião. Só isso. Eu sempre penso assim, a fotografia de filme era algo que você penduraria na sua parede ou colocaria de wallpaper. Eu acho que aquela cena em que ele tá correndo e a câmera tá de lado é muito boa, eu colocaria de wallpaper. A cena do navio dá pra fazer um wallpaper legal, então a fotografia é muito boa, assim, muito humilde, né? Não é algo espetacular igual Batman Cavaleiro das Trevas ou Interestelar, mas é uma fotografia boa. Sim. Até o próprio Espetacular Homem-Aranha, ele pode ter sido um filme ruim, mas a fotografia dele era muito boa. A cena final dele tinha uma fotografia excelente, mas mesmo assim eu acho que Homecoming teve uma fotografia também muito boa. A edição, a gente já comentou um pouco sobre o tempo do filme, assim, eu acho que foi bem editado, não deixou nada de graça, né, nenhum de filler. Deixou bem, tudo era importante pra trama, nada era jogado de graça, tipo... Até a única coisa que parecia ser, tipo, meio whatever, que era aquele negocinho que ele ia lá com os amigos dele, da escola, se tornou importante, que ele precisava ir pra Washington pra parar o... On the roof! E a sua nota pro filme, no Filmou, de 0 a 5 estrelas? Olha, pra mim, isso aí mereceu a 5ª estrela. Perfeito, achei um filme muito bom. Eu achei que foi um filme melhor do que os últimos filmes da Marvel, por exemplo. Entre Guerra Civil e esse, eu prefiro Homem-Aranha. O Guerra Civil eu achei muito bom, mas Guerra Civil eu daria somente 4 estrelas. Não chegaria nem a 4,5, porque teve algumas coisas meio falhas assim, mas Homem-Aranha, cara, na hora que ele falou, vamos, você consegue, Homem-Aranha, aquela parte eu falei, quer saber, foda-se, perfeito. Eu vou quebrar o protocolo, porque a ideia era eu não dizer minha nota, eu mais apresentar e pedir dos convidados, mas hoje é nosso primeiro e só tem um convidado e whatever, o programa é meu e eu faço o que eu quero. Agora você entendeu o espírito da eu dei no Filmou 4,5. O filme, pra mim, esse é o melhor Homem-Aranha, o melhor Peter Parker. Pra mim não tem junto com os Vingadores. Cara, pra mim é perfeito, é um sonho de criança mesmo. Esperei muito por esse filme. Pra mim eu também achei isso muito bom. Eu senti no cinema uma coisa, tipo... Eu senti completamente contrário do que eu senti em Logan. Em Logan, eu senti que eu tava me despedindo do Hugh Jackman como Logan. E, porra, um puta filme, muito bom. Eu recomendo aqui também. E no Homecoming, eu senti o contrário. Eu senti meio que eu finalmente tava conhecendo o Homem-Aranha. Tipo, eu tava conhecendo o cara que ele vai carregar essa resposta do Homem-Aranha, sabe? E foi um sentimento muito bom que eu não sentia muito tempo vendo o filme. Perfeito. Assim. Que foi uma coisa que eu senti também quando eu vi Mulher Maravilha, que eu achei que ela introduziu muito bem. Pra mim, eu acho que o terceiro ato ele deu ele foi muito bom também. Eu gostei bastante do filme, só que ele também não tá entre os meus favoritos, ele é uma menção honrosa, né? Mas quem sabe no futuro, né, quando tiver mais filmes, assim, ele entra, né, uma sequência, ou até quem sabe o primeiro, nunca se sabe. E aí, Gustavo, o que você achou da nossa conversa aqui, do nosso primeiro podcast? Achei muito interessante, muito legal, uma dinâmica que eu achei muito boa, a gente conseguiu explorar nossas ideias assim, sobre o filme. Primeira vez que eu pude ter um papo assim legal sobre o filme que eu assisti e sinto-se à vontade para mais podcasts aí.
Então assina nosso feed aí no SoundCloud. Se quiser me seguir no Filmou é Redman_SZ. Pode ir no meu Twitter, Redman_SZ. Digam o que vocês querem de filmes e assuntos, games. A gente pode falar de qualquer coisa, mais convidados. E obrigado pela sua audiência. Se você ouviu até aqui, parabéns. Você tem muita paciência. Porque a paciência é uma virtude, já dizia o Capitão América. E até a próxima. Por mais que eu não queira. Valeu! Começou, vai!